Oi, gente! Eu sou a Patrícia De Carli, da página Quero Iluminar, do Facebook, e agora também aqui no YouTube. Bom, não me pergunte, eu não me recordo agora de onde veio a inspiração para estar fazendo essa série de vídeos aqui pro YouTube sobre os mandamentos. Sim, sobre os 10 mandamentos. Mas eu não vou aqui me atrever a falar de uma forma teóloga, ou falar de uma forma nem de uma forma teológica, nem de uma forma de catequese, não. Eu vou falar de uma forma prática. Assim como eu falo na página Quero Iluminar, né? Sempre que eu falo da fé, sempre que eu falo da religião, é de uma forma muito prática pelo fato de sempre viver esse contexto, então trazer para a prática. E o meu diretor espiritual, ele sempre me pediu para que eu fizesse um exame de consciência. E, por coincidência ou não, coisas que eu não acredito em coincidências, né? Recentemente eu fiquei surpresa quando o mesmo pedido que um líder religioso da Igreja Católica Apostólica Romana me pediu, numa palestra, um ateu também pediu que a gente deveria fazer esse exame de consciência, porque esse exame de consciência nos tornaria seres humanos melhores. Me intrigou bastante esse fato, quando a gente consegue não acreditar na mesma coisa, porém a gente consegue ter os mesmos princípios. Acho que esse foi um dos motivos de eu resolver trazer para a página. Para nós que acreditamos na intercessão dos santos, quem começou com essa história de se ter um exame de consciência foi Santo Inácio de Loyola. É um santo que eu confesso para vocês que eu nunca parei muito para estudar sobre ele, mas o conceito de fazer esse exame de consciência, olhar para si, né, de uma forma, no caso de Santo Inácio de Loyola, olhar para si de uma forma religiosa. Mas em Sócrates já vinha, né, esse conceito de olhar para si, de olhar para o eu. E é dessa forma que eu gostaria de refletir com vocês. É claro que a gente vai usar a Bíblia e vou usar também pelo fato de eu viver o contexto católico apostólico romano, mas esse convite fica para todos. Seja qual for a sua crença, seja qual for a sua não crença, ou seja qual for sua religião, vale a pena perguntar, fazer esse exame de consciência. Nós que somos cristãos, aí não vem a separação, se a gente é romano, se a gente é ortodoxo, se a gente tem o título de católico, de evangélico, a gente se baseia nos 10 mandamentos. E a gente vai falar do primeiro mandamento, por isso que eu vou pegar a Bíblia, para realmente, de várias Bíblias que eu tenho, eu peguei uma que tem uma linguagem mais tranquila. O que são? De acordo com Santo Agostinho, outro santo e doutor da Igreja Católica, Deus escreveu nas tábuas a lei aquilo que os homens não conseguiram ler em seus corações. Enquanto, aí a gente vê em Êxodo 20, os 10 mandamentos. Enquanto Deus falou, pronunciando todas essas palavras, eu, Javé, sou teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma. Aquilo que existe no alto, no céu, ou aquilo embaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante dela, nem servirá, pois eu sou Javé, teu Deus, um Deus apaixonado, que castigo e a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e a quarta geração dos que me odeiam, mas uso de misericórdia até a milésima geração com aqueles que me amam e observam os meus mandamentos. Então esse é o primeiro mandamento, né? No Catecismo da Igreja Católica a gente vai ter várias páginas, eu não vou lê-las aqui com vocês, porém tem uma frase que eu não preciso nem abrir, que ela me marcou muito. É a frase do Catecismo da Igreja Católica que mais me marcou. Quando o Catecismo nos convida a conhecer o que a gente ama, né? Então ele nos convida a conhecer a nossa religião, que a gente só deve abraçar e proclamar a nossa religião quando a gente a conhece, e também assim deve ser a nossa relação com Deus. A gente tem que conhecer. E aí o primeiro mandamento já é esse: amar a Deus sobre todas as coisas. Sempre que eu faço o meu exercício de consciência, né, o meu exame de consciência, aí vem aquela lista que são 10 mandamentos mais 7 pecados capitais que a gente tem que se auto-perguntar e ser bem sincero, porque a gente pode até tentar enganar a gente, mas Deus não, ele conhece até as nossas intenções.
eu amo a Deus sobre todas as coisas, esse é um mandamento muito curioso da forma prática da minha vida. Os mandamentos não entraram na minha vida de uma forma religiosa, eles entraram de uma forma moral. Então, na verdade, quando foi ensinado para mim os mandamentos, na verdade foram 8 mandamentos que a minha família ensinou. Justamente esse primeiro, que é o primeiro que está na Bíblia, amar a Deus sobre todas as coisas e guardar o domingo para Deus, esses dois ficaram de lado. Os que envolviam Deus ficaram de lado, porém os outros mandamentos eu sempre tive eles muito claro na minha vida, como já disse, como uma conduta moral. Então, esse mandamento talvez seja o mais delicado para eu falar, porque ele sempre foi um motivo que talvez eu não quisesse, porque Deus também, ele deu essas leis para nós, porém ele dá o livre-arbítrio, Deus respeita muito essa frase que a gente usa hoje em dia, não sou obrigada a nada, né? Deus não nos obriga a nada, como ele também não obrigou o anjo, né, Lúcifer, a ser um anjo até o fim dos tempos. Inclusive é uma discussão teológica se um dia Deus vai perdoar Lúcifer, se Lúcifer um dia vai se arrepender. Há teólogos que defendem que sim, mas enfim, não é a questão aqui nesse vídeo de hoje. Nesse vídeo de hoje, eu queria convidar todo mundo a se perguntar: eu amo a Deus sobre todas as coisas? Eu sempre tive uma birra muito grande com Deus pela minha história de vida. Eu demorei muito a falar assim: ok, Deus, vamos ser amigos. Eu tinha um certo distanciamento porque eu tinha uma birra muito grande de querer entender o porquê que eu era castigada, o porquê que coisas ruins aconteciam na minha vida, sendo que eu ainda era criança e ainda não tinha nem cometido tantos pecados assim. Eu só fui fazer as pazes com Deus e começar a poder viver esse mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. E o primeiro mandamento só foi possível que eu cumprisse o terceiro mandamento, que é guardar os domingos para Deus, quando eu estabeleci esse primeiro mandamento, que até então ele não cabia na minha vida. Como que eu ia amar alguém que eu tinha birra e eu queria entender por que ele me castigava sem sentido, até que eu comecei a entender que muitas coisas não era a vontade de Deus, mas era, infelizmente, a intervenção humana. E muitas vezes, quantas pessoas perguntam para mim na página: mas se Deus existe, por que ele permite a fome, por que ele permite a guerra? Ele nos deu o livre-arbítrio, ele permitiu que a gente também faça a parte, ele escreve, mas a gente escreve junto. E nem sempre a gente faz a nossa vontade não é a mesma que Deus. Deus sabe o que é melhor pra gente. Talvez a gente não tenha a sabedoria de olhar mais à frente e saber o que é melhor. E a gente às vezes acaba fazendo algo que não é mal só pra nós, mas que também é ruim pra quem tá. Por que existe a fome? Porque existe a corrupção. Por que existe as mortes prematuras, com bala perdida, com assassinato, com violência? Porque as pessoas escolhem não cumprir alguns mandamentos, como não matar, né? Como amar o próximo. E esses mandamentos, quando eles não são cumpridos, vai gerando essa desordem e a gente tende, principalmente quem acredita em Deus, tentar culpar Deus de tudo e tirando o nosso da reta, né? A gente acaba deixando de lado a questão de que a gente também interfere. Então, esse mandamento... E eu acho muito curioso, eu passei por uma questão muito curiosa na época que eu fiz catequese, que eu sempre vivi nesse contexto, né? Apesar dessas minhas questões, né, de às vezes afrontar Deus, ainda tem algumas perguntas que eu ainda afronto Deus e pergunto, né? Para se obter as respostas tem que ter pergunta. E foi muito curioso que eu vivi o meu processo de começar a amar a Deus, só que eu já era, mesmo tendo birra com Deus, eu sempre vivi dentro do catolicismo, sempre acreditei na intercessão de Nossa Senhora, sempre acreditei na segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Jesus Cristo, mas com Deus era aquela questão de a gente precisa sentar e ter uma conversa séria. Muitas vezes eu quis desistir de Deus, mas ele nunca quis desistir de mim. É uma história muito... foi mais Deus que correu atrás de mim do que eu correr atrás dele durante um bom período da minha vida. E eu lembro que nesse processo, quando eu peguei e falei: ok, Deus, a culpa não foi sua, eu também conheci uma pessoa que ela estava descobrindo a fé dela, né? A minha fé já vinha comigo há muito tempo, entre birras e fés.
e birras e fé, e aí a pessoa era muito curiosa, porque quando ela estudava os mandamentos, em vez dela fazer o exame dela de consciência, ela queria atribuir a mim. Eu falei, misericórdia, minha gente, salva essa alma. Quando a gente vai se perguntar, é pra gente se perguntar, eu amo a Deus sobre todas as coisas, não é pra gente sair olhando assim, aquele ali é ateu, aquele ali vai pro mármore do inferno. Não, gente. O exame de consciência é o seu exame de consciência, não é o do outro. Não cabe a mim julgar se um ateu vai ou não pro inferno, porque ele não tá cumprindo, ele nem acredita. Como que ele vai amar algo que ele nem acredita? Talvez porque ele não teve uma experiência, como eu tive várias experiências onde eu vi que Deus estava presente na minha vida. Eu não duvido que Deus exista, porque ele é muito presente. Como eu falei, repito, ele nunca desistiu de estar presente na minha vida. Agora, dizer que eu posso condenar a pessoa que não ama a Deus sobre todas as coisas, porque eu nem sei o que leva ela a não amar. E aí eu vivi essa questão muito curiosa. Quando uma pessoa começa a compreender as leis de Deus, a gente corre o risco de virar aqueles fariseus da Bíblia, né? Era contra isso que Jesus ia muito, porque os fariseus, eles queriam muito exigir, em vez de fazer o seu autoexame de consciência, eles queriam exigir que os outros cumprissem as leis. E aí, então, Jesus se irrita, o chama de hipócrita e fala, vocês me honram com a boca, mas não me honram com o coração. Então, a gente também tem que ter esse cuidado, que a pergunta é para o nosso eu. É uma questão socrática mesmo, é uma questão narcisista, até é uma questão egoísta. Quando eu vou fazer o exame de consciência, não é o pecado do mundo que eu vou olhar, embora o pecado do mundo influencia sim na minha vida, mas é o meu. Eu amo a Deus sobre todas as coisas? O que eu faço que às vezes eu posso até falar com a boca cheia, eu amo a Deus sobre todas as coisas, mas o que eu faço que talvez eu esteja não cumprindo esse mandamento, né? Se a gente pegar o catecismo da Igreja Católica, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a alma, e de todo entendimento, como também está em Mateus capítulo 22, 37, ou então em Êxodo 20, do 2 ao 5, a gente entende que a gente não vai ter outro Deus. A gente conhece várias culturas, várias crenças que tem mais de um Deus. Então, quando a gente assume esse mandamento, a gente tem um único Deus. Lembrando que ninguém no catolicismo vê nenhum santo como Deus. Os santos são intercessores, mas eles nunca estão acima ou no mesmo patamar de Deus. Então, não entra como pecado de idolatria, não entra como ter um outro Deus. Um outro Deus, por exemplo, na cultura tailandesa, eles têm um Deus da fortuna, que é o Ganesh. É uma figura curiosa, assim. E aí algumas pessoas, mas eu sirvo a Deus, mas eu tô tão endividado que eu acho que eu vou pedir uma ajudinha pra Ganesh. Isso seria adorar dois deuses ao mesmo tempo. Agora, pedir uma intercessão, já falando na área financeira, eu peço muito a intercessão de Santa Edviges, aí é pedir uma intercessão, mas não recorrer a adorar um outro Deus. Seria nessa questão que Deus fala, né? E aí existem as dúvidas voluntárias, as dúvidas involuntárias, a incredulidade, a heresia, o desespero nos leva às vezes a não acreditar em Deus, isso a gente vê muito, a presunção também, a indiferença, a ingratidão pelo que Deus faz pra gente, a tibieza, a acidez ou a preguiça espiritual, o ódio nos leva a isso, o ódio a Deus, e a gente tem um exemplo, a gente tem um exemplo muito forte falando na Bíblia, como que Maria nos ensina, porque Maria é um exemplo de amar a Deus sobre todas as coisas. E ela nos ensina a adorar a Deus na oração de Magnifica. Então, quando ela louva, exulta e humilha-se a si mesmo, confessando com gratidão que ele fez grandes coisas e que seu nome é santo. E aí, como que a gente pode demonstrar também que a gente ama a Deus sobre todas as coisas? Vem a oração, vem o sacrifício, as promessas e os votos. São questões. E aquela frase que eu falei que é a frase que mais me marca no catecismo da Igreja Católica, todos os homens estão obrigados a procurar a verdade, sobretudo naquilo que diz respeito a Deus e a sua Igreja, e depois de conhecê-la, abraçá-la e praticá-la. Este dever dá a própria natureza dos homens, e não contraria nenhum respeito sincero para com as diversas religiões que refletem lampejos daquela verdade que ilumina todos os homens, nem a exigência da caridade que
incita o cristão a tratar com amor, prudência e paciência os homens que vivem no erro ou na ignorância cercada da fé. Ou seja, em nenhum momento a Igreja Católica vai dizer que a gente deve condenar o outro. O exercício, volto a repetir, é nosso. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. O direito à liberdade religiosa não significa nem permissão moral de aderir ao erro, nem suposto direito ao erro, mas o direito natural da pessoa humana à liberdade civil. Quer dizer, a humanidade de coação externa dos justos limites. E na matéria religiosa, da parte do poder político, esse direito natural deve ser reconhecido no ordenado jurídico da sociedade de tal maneira que constitua em direito civil, né? Algumas pessoas chegam até criticar que às vezes na página eu tenho que trazer um pouco da questão do direito civil, mas o próprio catecismo, quem vive o catecismo romano, o catolicismo romano, a gente tá dentro também desse conceito civil. São as leis de Deus, mas a gente também tem que seguir as leis, né? E aí uma polêmica que aí cabe para outro vídeo, essa questão da idolatria. Como eu falei para vocês, a intercessão não é uma idolatria. Agora, adorar um outro Deus. Na cultura indígena aqui no Brasil, se adorava a natureza como deuses. Na cultura dos maias e astecas também, mais acima, na América Latina. Em culturas orientais, como eu dei o exemplo, né, da Tailândia, que tem vários deuses, como eu citei Ganache, isso seria assim, né? E outros países também têm outras culturas. A Grécia Antiga, para tudo tinha um deus, né? Até a ressurreição eles achavam que era uma deusa nova que eles tinham descoberto quando Jesus ressuscita, né? Existiu essa pergunta na Grécia Antiga. A idolatria, ela dá muito pano para manga, né? Porque ela é bastante interpretada do jeito que o pessoal quer. A adivinhação e a magia, a irreligião, o ateísmo, tudo isso envolve o mandamento, o angonisticismo, né? Tudo isso envolve o mandamento. Mas como eu disse a vocês, essa pergunta é muito particular. Pergunte a si mesmo, eu amo a Deus sobre todas as coisas? Se você se propôs a amar a Deus sobre todas as coisas, esse é o primeiro mandamento e no próximo vídeo a gente vai falando do segundo mandamento. Então, fiquem todos com Deus. Curta aqui, se inscreva no canal youtube.com/queroiluminar. Lembrando que a gente também tem as transmissões ao vivo no facebook.com/vivendo-iluminar. Também estamos no Twitter e no Instagram, Quero Iluminar. Que Deus ilumine o exame de consciência de todos nós, com a intercessão de Santo Inácio. Amém. Até a próxima.